Meu nome é Stephanie e hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo Guerreiras da Paz, da Leima Gbowee. Ela é uma ativista liberiana, que é ela na capa. Esse livro conta não só a história da Guerra Civil, também como ela conta a própria história dela. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2011, o mesmo ano que esse livro foi lançado. E esse livro, o título original dele, na verdade, é Mighty is Our Powers, que é Poderosos são nossos poderes, mas ficou muito bom como Guerreiras da Paz também. E vou falar agora sobre a história do livro. A Libéria, ele é um país da África e é um dos únicos países da África que não teve colonização europeia. Ele foi colonizado por ex-escravos americanos. E eles tinham agora, de 2000 até 2013, quando acabou a Guerra Civil, né? A Guerra Civil durou 14 anos. Eles tinham um presidente, o Samuel Doe, que era corrupto, violento, e começaram a surgir grupos de guerrilheiros querendo derrubar o presidente Samuel Doe. E o grupo que se destacava, quem se destacava bastante era o Charles Taylor, o rebelde Charles Taylor. E então o exército começou a caçar o Taylor e quem apoiava o Taylor, e a vida deles mudou. A Leima, ela tem várias irmãs, ela tinha os pais dela, o pai dela trabalhava com o governo, por isso ele tinha assim, um pouco de receio, né, de que vissem ele, né, como que as pessoas dos rebeldes, né, vissem ele como apoiador do Doe. E daí começou o exército a caçar pessoas que apoiavam o Doe, procurando o Charles Taylor, e começou massacres que mudaram a vida deles para sempre. Então, o exército procurando, né, o Taylor, as pessoas acreditavam que, embora soldados fossem brutais, temeriam cometer violência numa casa de Deus. As pessoas fugiram, se esconderam numa igreja, mas eles estavam matando, assim, tipo, né, tipo, assim, tipo, né, de maneira desenfreada. Cerca de 1.000 homens e mulheres haviam se refugiado na capela de São Pedro. Mas naquela noite, outro batalhão do governo, cujos soldados usavam machetes e metralhadoras, invadiram a igreja. Entre os mesmos, eles estupraram, esfaquearam, fuzilaram e retalharam. Tipo, pessoas, né, do governo, né, os soldados cometendo essas coisas horríveis. Havia cadáveres em todas as esquinas. Homens, mulheres, bebês. Vi mulheres grávidas mortas. Um homem morto com o filho. Então, tipo, né, começou assim os grandes massacres, né, dessa guerra civil terrível, né, e a vida deles mudou para sempre. Eles começaram a ter que sair de casa, se esconder, sempre estavam com medo, porque eles não sabiam, né, tipo, tinha os rebeldes, mas tinha também o exército. Qualquer coisa errada já, né, podia ter consequências fatais. Tipo, ela fala aqui que tava terrível, tipo, que ela viu assim pessoas mortas na rua e os cachorros comendo essas pessoas. Isso é uma coisa que ela nunca vai tirar da cabeça. Até que conseguiram tirar o presidente Samuel Doe do poder, torturaram, mataram ele. E o Charles Taylor, que era o líder dos rebeldes, ele se tornou presidente da Libéria. Daí as pessoas pensaram que ia ter paz, mas não, né? Por causa que as facções começaram a se divergir entre si e se formou várias facções. E eles não. Daí facções contra o Taylor e o Taylor contra os rebeldes, e começou outra guerra civil. Enquanto isso, a Leima, na vida da Leima, ela se casou. Ela se casou, não, ela foi morar junto com um homem, o Daniel. E só que ele era muito violento e ele tinha caso com outras mulheres. Inclusive, uma vez trouxe uma mulher para dormir com ele dentro da casa dela, e ela não deixava ele porque ela pensava nas crianças. Ela teve 5 filhos, 4 com ele. Mas teve um outro que. Tipo, mas ao todo foi 5 filhos que ela teve depois que ela casou de novo. Né? Então ela não queria deixar ele porque ela pensava nas crianças e tal, né? Mas assim, depois, né, ela acaba realmente deixando ele, né, conseguindo se livrar com a ajuda de um amigo que depois, né, vira marido dela. Então as facções estão brigando, e daí a guerra continua assim, tipo, continuam tendo assim, né, mortes e tal. E ela entra para um trabalho que é de cura e trauma de pessoas que ela vai trabalhar num lugar que trabalha com cura e trauma de pessoas que
da guerra com mulheres, homens, crianças. Então, assim, uma coisa que tinha na guerra era as crianças soldados, que o Charles Taylor pegava, né, pra lutar para ele. Então, assim, o Charles Taylor estava no poder, ele era corrupto, ele era ditatorial, ele comandava a televisão, ele dizia o que ia passar no rádio, na televisão, e a Lema disseram para que ela, no Cura e Trauma, ela tinha que trabalhar com as crianças que foram meninos soldados, que eram esses meninos adolescentes que foram soldados. E aí fica essa questão de que eles fizeram coisas terríveis, eles estupraram, eles mataram, mas e a sociedade não sabia muito o que fazer com eles, porque é bem difícil integrar eles de novo, tanto que a maioria acaba morrendo, vira alcoólatra, e é uma coisa tem dois lados, porque eles eram crianças assim normais que foram muitas vezes obrigados a ser meninos soldados, tirados de sua família, eles fizeram lavagem cerebral com muitas drogas e álcool, e agora depois da guerra ela foi trabalhar com essas crianças que estão assim sem braços, sem pernas, mas assim, eles não sabem o que fazer com eles porque eles ficaram violentos, eles são violentos, cometeram coisas horríveis, mas agora não tem o que fazer, não tem para onde ir porque acabou a guerra. E ela, assim, que ela às vezes ela via, conversava com eles, né? Tipo, pensava de repente em alguma solução, mas quando ela ouvia eles falar de coisas horríveis que eles fizeram, ela pensava, nossa, né? Tipo, que talvez não tivesse, né? Uma saída para eles, que já estavam totalmente destruídos. Então as pessoas perguntavam, Lema, por que tu trabalha com essas crianças? Eles mataram pais de outras crianças. E as pessoas, assim, daí tem esse problema que daí as pessoas, assim, não viam como encaixar de novo essas crianças na sociedade, depois de tudo que eles passaram, depois de tudo que eles fizeram. Então eles ficavam esmolando na rua e a maioria das pessoas cuspia neles, né, quando eles iam pedir esmola, tipo, então era uma coisa bem complicada. Ela até fala aqui que muitos deles, né, acabaram morrendo, né, tipo, cedo e tal. Ela falava com várias mulheres também, e ela falava que uma hora o Charles Taylor ia cair, porque ela fala que os ditadores, uma hora, as pessoas que são ditadores, eles sempre caem, uma hora eles caem. Então, quem é que ia admirar o Charles Taylor daqui uns anos, quando ele caísse? Quem as pessoas lembram e admiram são aqueles que trouxeram mensagens de paz, que queriam a paz, tipo o Gandhi, o Nelson Mandela, a Rosa Parks. Essas pessoas são pessoas que são lembradas sempre e admiradas. Esses ditadores, eles sempre vão cair. Isso é uma lembrete para nós, né? Que pessoas que são ditadores, que disseminam ódio, né? Eles sempre caem. Uma hora eles caem. Então, né? Isso é uma coisa, né? Então que a gente sabe. Então, tipo, outra coisa é que as mulheres começaram assim ela entrou para mulheres da paz, mulheres construindo a paz, uma organização que elas queriam o fim da guerra, que continuavam os conflitos. Daí elas falaram assim que as mulheres queriam paz porque os homens falharam. Então elas começaram a fazer protestos assim, que elas ficavam de branco sentadas na calçada ou na frente da prefeitura. E elas queriam falar com o Charles Taylor e com o presidente. Daí aconteceu que a Lema acabou aos poucos se tornando a líder do grupo, uma das líderes. Tanto que quando o Charles Taylor finalmente aceitou falar com as mulheres da construção da paz, foi a Lema que foi falar com ele. Daí ele foi bem cortês com ela, ele falou que ele queria sim que tivesse paz, mas elas tinham que pedir também para os rebeldes pararem os conflitos, né? Porque elas diziam que não aguentavam mais, né? Ver suas filhas estupradas, seus parentes mortos, né? A cidade destruída. Mas ainda continuava a guerra, tipo, ele falou, né, que a coisa continuava. Outros condados também aderiram, as mulheres aderiram à construção da paz das mulheres, elas ficavam sentadas de branco. Outra coisa interessante que elas fizeram foi a greve de sexo pela paz, que é uma coisa que cita aqui que eu... Deixa eu ver. As mulheres que protestavam nas comunidades rurais estavam mais organizadas em sua greve de sexo. Anunciamos pela rádio como os homens estavam envolvidos na luta e as mulheres não, incentivaríamos as mulheres a recusar sexo como meio de persuadir seus parceiros a pôr fim à guerra. A mensagem era, enquanto os combates continuassem, ninguém seria inocente.
Então, tipo, teve, né, a greve de sexo e a mídia começou a ir pra Libéria e se interessar. E foi aí que a Leima ficou conhecida internacionalmente, né, porque ela era uma das líderes. Até que finalmente o Taylor renunciou em 2003, se eu não me engano, e foi se exilar na Nigéria. Daí, só que a Libéria tinha muito ainda para pegar e se recuperar depois da guerra. Deixa eu ver. A cidade estava destruída. É bom ter anotado a página. Que 14 anos de guerra não desaparecem como por mágica. Nos momentos em que estávamos calmas o bastante para olhar em torno, cerca de 250 mil pessoas estavam mortas. Um quarto delas crianças. Um terço da população era de desalojados. 350 mil viviam em campos para desalojados e os demais aonde encontrassem abrigos. Então a cidade estava ainda, né, ia ter que se reconstruir. E nessa teve a primeira eleição para presidente depois da queda do ditador Charles Taylor e foi eleita a primeira presidente mulher do país, a Ellen Johnson Sirleaf, em 2005. E o Taylor ele foi extraditado da Nigéria para responder por crimes de guerra. Ele foi por crimes de guerra, tipo diversos crimes de guerra como, né, estupro, assassinato em massa, genocídio e tal. E ele tá cumprindo 50 anos, ele tá numa cadeia da Inglaterra, ele vai cumprir 50 anos, ele tá com 70 e poucos. Tá, ele tá preso desde 2004, eu acho. Mas eu posso estar enganada, mas acho que é 2004 ou 2005. E foi feito um documentário sobre a guerra civil na Libéria, né? E a Leima aparece nesse comentário. O nome do documentário é Reze para que o Diabo Volte pro Inferno. Esse documentário ficou muito famoso. Eu não assisti esse documentário, mas eu quero. Ela foi no festival de Tribeca, conheceu várias celebridades, tipo Robert De Niro, Jane Fonda. E ela ganhou muitos prêmios, inclusive o Nobel da Paz em 2011. E ela fala que os filhos dela, assim, seguem os mesmos passos dela. Tem 2 filhos dela que eles trabalham com pessoas, assim, a respeito da guerra, assim, tipo, pessoas, assim, com traumas de guerra. Ela fala que os filhos dela são feministas e ela se orgulha muito disso, com certeza, né? Hoje a Leima, ela tem 47 anos e ela é diretora executiva de um programa de mulheres, guerra e violência na Universidade de Colômbia. Eu gostei muito desse livro é muito bom, ver assim, tipo, como as mulheres unidas, né, conseguem mudar, né, o curso da história. E o livro tem algumas fotos aqui. Tem uma foto da Leima, assim, adolescente com os irmãos dela. Não sei se vai dar pra ver bem porque é noite. Essa aqui é ela, os irmãos dela. Tem algumas fotos. Aqui tem. Mas acho que eu vou botar a foto delas de branco sentadas, porque foi bem assim. A mídia cobriu bastante os protestos. Mas tem uma foto aqui dela com 4 dos filhos dela. Ela tem 5 ou 6. E aqui eu vou terminar com uma frase que ela fala no final, que é uma frase que eu gostei muito, que ela fala assim: você não é livre para desistir. Então, você lutar sempre. Então, tá um ótimo livro. Agora vou mostrar que eu tô lendo. Eu tô lendo Os Bebês de Auschwitz. Não tô na metade ainda, é um livro bom, né? Mas sabe como é que são os livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, né? É um livro bem pesado. Vai ser minha próxima resenha. Então era isso, obrigado, se inscreva, dá um like. Tchau!